tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje vamos falar sobre os gêneros textuais enquanto produtos das atividades discursivas do ser humano. Não é verdade? Sabemos também que os gêneros textuais são muito cobrados no Enem, não é verdade? Então precisamos estar atentos, não é? Vamos prosseguir? O que são gêneros textuais? Pois bem, gêneros textuais são as diversas formas como o texto se apresenta em determinados contextos sociais e interativos para atender às necessidades humanas de comunicação e interação. Por isso, os gêneros textuais são relativamente estáveis, construídos socio-historicamente. Pois bem, em outra aula, quando falamos sobre a língua, dissemos que, quando usamos a língua, produzimos textos e gêneros. Produzimos textos porque todo texto se apresenta na forma de um gênero textual. Produzimos gêneros porque todo gênero se apresenta na forma de um texto. É verdade? Pois bem, nessa definição, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro é que os gêneros textuais são formas como o texto se apresenta na sociedade. Vamos pensar em 2 textos. Uma receita culinária e um poema. Percebemos que cada um deles tem sua própria forma enquanto texto, em razão de sua organização linguística, isto é, da forma como os elementos linguísticos da superfície textual se apresentam e também da finalidade ou intenção comunicativa que transmitem. É verdade? Se eles tivessem as mesmas formas, as mesmas intenções comunicativas, etc., então os 2 seriam denominados de receita culinária ou de poema. É verdade? Mas como possui formas diferentes, tanto do ponto de vista linguístico como das intenções, então um é chamado de receita e o outro de poema. Entenderam? Pois bem, o segundo fator é que os gêneros textuais são relativamente estáveis, ou seja, eles não podem sofrer mudanças bruscas, porque se sofressem, então teríamos de construir novos gêneros a todo instante. Não é verdade? Em outras palavras, 2 receitas, por exemplo, podem ter algumas diferenças quando escritas, mas serão identificadas como receitas, não como uma bula, não como um artigo de opinião, não como um poema. Por quê? Porque possuem certa estabilidade em sua constituição. Não é verdade? Pois bem, o terceiro fator é que os gêneros textuais são criados socio-historicamente. E o que isso significa? Significa que as necessidades humanas de comunicação e interação ao longo da história humana propiciaram a criação de gêneros. E como essas interações estão sempre se renovando, isso faz surgir novos gêneros. Entenderam? Gêneros atuais desaparecem
para darem lugar a outros gêneros. Pois bem, antes escrevíamos cartas, não é verdade? Hoje, em razão do surgimento das redes sociais, escrevemos e-mail. Antes, mandávamos telegrama, não é verdade? Hoje, mandamos mensagens de textos. É verdade? Pois bem, vamos prosseguir. A título de ilustração, apresentamos aqui um diagrama que mostra os tipos de gêneros, não é? Então temos o gênero bula, fábula, piada, etc. Não é? Vamos prosseguir. Exemplos de gêneros textuais. Os gêneros textuais são inúmeros, manifestando-se tanto na modalidade oral como na modalidade escrita da língua, estando presente nas diversas áreas das atividades humanas. Vamos ver algumas dessas áreas. Na área jornalística, nós temos a notícia, a reportagem, o editorial, o artigo de opinião, dentre outros. Na área acadêmica, nós temos a aula, o artigo científico, o seminário, o debate, dentre outros. Na área jurídica, nós temos a sentença, a petição, a súmula, o habeas corpus, dentre outros. Na área digital, nós temos o blog, o e-mail, a videoconferência, a live, dentre outros. Na área ficcional, nós temos a fábula, o conto, a crônica, o romance, dentre outros. Na área da saúde, nós temos a receita médica, a bula, a receita culinária, o laudo médico, dentre outros. Na área do lazer, nós temos a piada, as palavras cruzadas, as adivinhas, as histórias em quadrinhos, dentre outras. Na área religiosa, nós temos a oração, a reza, a missa, o culto, dentre outros. Pois bem, são muitas e variadas as atividades humanas. Na verdade, trouxemos aqui algumas para nós entendermos quais são os gêneros que circulam nelas. Vamos prosseguir. Gêneros híbridos. O que são gêneros híbridos? São os gêneros que apresentam a forma de outro gênero. Uma sentença judicial em forma de poema, um poema em forma de receita, um artigo de opinião em forma de poema, um poema em forma de canção, etc. E isso é possível quando se trata de gênero, viu? Recentemente, a mídia divulgou que certo juiz, ao proferir uma sentença judicial, o fez na forma de poema. E isso teve uma repercussão enorme, não é? Na sociedade. Pois bem, quando isso acontece, o gênero é determinado pelo seu propósito comunicativo. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um texto. À primeira vista, esse texto parece ser uma receita culinária. Mas não é uma receita culinária, não é verdade? Pois, quando fazemos uma leitura mais detalhada, percebemos que o seu propósito comunicativo não é o de dar uma instrução para se fazer um alimento, como na receita culinária, não é verdade? Mas sim dar dicas para a preservação do amor entre os casais, não é verdade? Então eu posso dizer que esse texto se enquadra no gênero dicas. Entenderam? Pois bem, vamos prosseguir. Gênero e suporte.
todo texto precisa de um suporte para ser veiculado, não é verdade? Assim, nós temos dois tipos de suporte. O suporte convencional, que são aqueles suportes que, em razão de sua natureza, portam textos. Assim, temos como suporte convencional o livro, o jornal, a revista, a televisão, o rádio, o outdoor, as faixas, o celular, a internet, etc. Percebam que todos esses suportes, eles tradicionalmente, em razão de sua natureza, eles veiculam textos. Por isso que são chamados de suporte convencional. Tudo bem? Vamos prosseguir. Temos também o suporte incidental, que são aqueles suportes que casualmente, apenas casualmente, portam textos. Assim temos como suporte incidental as roupas, os paralamas de caminhão, os para-brisas de carro, a embalagem de um determinado produto, as paredes, o próprio corpo humano. Não é verdade? Quando alguém faz uma tatuagem, escreve alguma coisa nele, o corpo humano passa a ser um suporte incidental. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Temos aqui uma bibliografia, não é? Que indica que chegamos ao final dessa nossa aula, né? E damos crédito a esses dois autores, de cujas obras extraímos algumas ideias para esta aula. Pois bem, meus alunos, se essa aula foi útil para você, se foi proveitosa, se você aprendeu alguma coisa, dê um joinha aí embaixo e se inscreva no nosso canal, certo? Certamente nós nos veremos em outras aulas online. Até lá!